Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Nessa semana em especial, a gente vai ter live todos os dias, de segunda a sexta. Eu sou a Paty Simplício, esse é o nosso Papo Verde, onde a gente discute aí estratégias para que a gente possa transformar a nossa paixão por plantas em um hobby lucrativo. Então, sobre o que a gente vai falar hoje, gente? Sobre o que eu quero falar com vocês? Sobre oportunidades no mundo dos negócios, ó, dos terrários, né? Eu sei que muita gente começa a mexer com terrários, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, né? De um ano para cá, ali para poder dar uma espairecida, uma desestressada, uma relaxada, né? Tem gente que já mexia com plantas e aí conheceu os terrários, se encantou pelos terrários, enfim, e isso traz uma paz, né, na hora que a gente está ali fazendo os terrários. Outras pessoas nem mexiam com plantas, mas passou a ficar mais tempo dentro de casa, acabou sentindo a necessidade de um verdinho aqui, um verdinho ali, e nisso conheceu os terrários também, né? Então, eu sei que muita gente que começou ali como um hobby, né, ou já está fazendo disso um negócio, ou então pelo menos imagina, pensa que poderia, né? Ou às vezes, sabe, mas será mesmo que dá para fazer alguma coisa? Como será que é trabalhar com os terrários? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu vou mostrar aqui algumas oportunidades, né? Algumas formas que a gente pode sim encaixar os terrários, né? Aí eu vou falar também um pouquinho sobre mini jardins, né? Muita gente acaba chamando tudo de terrário aqui. Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu separo muito bem separadinho. Terrário é aquele que é fechado, né? Por conta ali da parte, toda a parte técnica disso, então é o fechado. E quando eu falar de mini jardim, eu tô falando do arranjo de suculentas, né? Um mini jardim de cactos e suculentas. Ou, em alguns casos, de folhagens mesmo, que seja, sem ser com os cactos e suculentas, tá? Então, em que ocasiões que a gente pode encaixar aí os terrários e ter uma fonte de renda nos terrários, né? Então, eu até separei aqui, eu vou compartilhar com o pessoal que está no YouTube, eu consigo compartilhar aqui minha tela e eu vou compartilhar com vocês. Primeira oportunidade, vamos dizer, que eu separei aqui com os que a gente pode trabalhar com os terrários, né? A questão de um presente mesmo. Então, quem que busca nos terrários um presente? Alguém que quer dar um presente de aniversário, por exemplo, né? Então tem alguém conhecido e quer dar um presente, nada muito, um valor muito acima, sei lá, de R$ 100. Vamos por um presente até R$ 100. Que aí você dá para um amigo, para um colega, um amigo secreto, né? Quando chega final de ano, tem amigo secreto e tudo mais. Então vamos dizer que os terrários na faixa ali de 70, né, de 60 a R$ 100, muitas pessoas buscam um terrário nessa faixa de preço para poder dar de presente, tá? Em algumas datas comemorativas também. Então, até aqui eu coloquei algumas fotinhas, isso aqui são fotos nossas, né, do Terra Manui, de terrários que eu já fiz aí ao longo desses quase 3 anos trabalhando com os terrários que eu fui fazendo. Então, aqui a gente tem terrários aí nessa faixa, né, de 70 a R$ 100, que aí você pode utilizar tanto, por exemplo, num Dia das Mães também, né? Às vezes, de repente, a pessoa quer dar não só um terrário só para a mãe, mas de repente para outras pessoas que são próximas, né? E que quer fazer um carinho especial ali. Então, é uma possibilidade também, tá? E as datas comemorativas no geral, né? Tudo quanto é data comemorativa, a gente pode encaixar assim um terrário. Passando um pouquinho mais adiante, vamos dizer, ali na questão de valores, tá? Você pode ter aquele presente um pouquinho mais especial, né? Então, uma pessoa que de repente está buscando um presente ali na faixa entre R$ 100 e R$ 300, por exemplo, tá? Um terrário que ela vai dar para a esposa, para a namorada, para o esposo, o namorado, para a mãe, né? Vamos supor, seja no Dia das Mães ou no aniversário da mãe. Então, assim, sabe aquele presente que você procura que ele é um pouco mais especial? Então, sim, a gente pode pegar essas datas, né? Essas ocasiões e oferecer, ter ali no nosso catálogo, eu sempre falo para os alunos, né? Tenham no seu catálogo peças que sejam desde uma peça pequenininha, que eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco, né? Um open house aqui, falando aqui exatamente. Desde peças pequenininhas até peças bem grandes. Por quê?
sim, você vai ter clientes para essas peças também, tá? Para todo tipo de peça. Então, por exemplo, aqui eu coloquei alguns terrários na faixa mais ou menos de 300 até 500, 600 reais, né? Quando você tem um lago, miniaturas, tudo. Por isso que eu disse, né? Um presente especial, porque ali vai entrar o que, que a pessoa quer a mais nesse terrário. Então, você pode ter um terrário ali com um lago, que vai ter já um valor agregado, por quê? Quando fala em valor agregado, tá, gente? Eu não estou falando só em custo das peças, em custo da matéria-prima, né? Eu sei que a parte de precificação é a parte que descabela, né? Descabela todo mundo. Mas a gente tem que entender que essa nossa área de terrários, mini jardins, que a gente lida com a arte, né? Um trabalho que ele é manual e com arte, a gente não pode pensar somente no custo da matéria-prima. Ah, eu vou ver só o custo ali de vidro, o custo das miniaturas, das plantas, quanto que eu gastei para fazer de resina, né? Fazer o lago ali, por exemplo. Quanto que foi essa rolha, se essa rolha veio à parte. A gente tem que sim colocar tudo isso na ponta do lápis, né? Cada pontinho ali, fora água, luz, telefone, tudo que a gente utiliza, que sim está envolvido, né? Dentro aí desse custo. Mas também a gente tem que pensar, eu falo sempre para os alunos, ó, quanto que você deseja ganhar por hora, né? Se você fosse, porque é o seu emprego para quem trabalha só com isso, né? Não tem um outro emprego. Então, assim, quanto você deseja ganhar por hora? Quanto você deseja que seja o seu salário? Pensando em reconhecimento também. E aí, nisso, eu sempre falo para eles: olha, então divide quantas horas você trabalha por semana? Né? Que nem a gente, quando trabalha numa empresa mesmo, a gente pensa nisso, né? Mas aí você fala assim: ah, não, Paty, mas só que eu trabalho só 2 horas por dia, ou então, de repente, 4 horas na semana, porque eu pego um pedacinho ali do meu final de semana para poder fazer. Então, pensa nisso também, né? Quando a gente pensa em precificar, tem essa parte também. E além disso, claro, ali você vai pensar na sua margem de lucro, né? Como que você vai pensar na sua margem de lucro? Poxa, algumas pessoas trabalham com porcentagem, mas você também tem que ver, por exemplo, de repente eu comprei, sei lá, uma garrafa que ela não é muito cara, o vidro, né? A matéria-prima, ela não é cara, tá? Mas e o trabalho que eu levei para fazer aquela aquela garrafa. Então, isso tem que entrar em consideração também. Ou, por exemplo, você faz um lago de resina. Você faz um lago de resina, gente, primeiro que você tem que ter conhecimento, né, para fazer a resina. Você não consegue, assim, não é assim, eu vou fazer, deixa eu ver aqui uns videozinhos, deixa eu fazer. Muito provavelmente você vai perder material, né? Você vai perder material. Então você precisa de conhecimento, você precisa fazer um investimento ali no material também, investimento no conhecimento técnico. Então isso também tem que entrar ali na precificação, tá? E a outra coisa também é quando a gente faz um terrário personalizado que você está contando história, né? Uma história da pessoa. Até vou mostrar um aqui para vocês que tem uma história toda por trás, né? Então, tem um porquê de cada miniatura e tudo mais. Então, tudo isso é agregar valor ao nosso trabalho, tá? A gente tem que lembrar que não é por exemplo, sei lá, um pote de maionese que se você vai num mercado, você vai no outro, às vezes tem diferença de preço da mesma marca, sei lá por qual motivo, você vai e compra do mais barato. Aqui não, é diferente, não tem como comparar o seu trabalho com o outro, com o do concorrente. Talvez na visão daquele cliente vai estar mais bonito do que o outro, mas o que você está fazendo para agregar valor no seu trabalho, né? Então, essa parte de precificação é bem delicada, vamos dizer. Perguntaram aqui, ó, no seu curso você ensina a precificar? Sim, a gente tem uma aulão que eu fiquei acho que umas 2 horas e pouco lá só falando sobre precificação e parceria, né? E a gente tem uma planilha que consegue te dar um norte, tá? Para quando você está iniciando, então você pegar ali os custos, a sua mão de obra, a sua margem de lucro, então a gente tem sim uma planilha onde até automatizada, né? Que você joga lá, por exemplo, eu fiz de repente, esse terrário aqui. Então, quanto foi o vidro? Você vai lá nessa planilha e coloca lá. X, paguei, sei lá, R$ 30 no vidro. E quanto que eu gastei de substrato? Gastei 400 gramas de substrato. Você coloca lá na planilha. Antes disso, você já alimenta ela com os valores que você paga em cada matéria-prima, né? E aí você já alimenta, vai colocando tudo que você gastou ali naquela peça, naquela criação. Chega no final, ela vai te dar, sim, um valor, tá? E aí tem ali uma sugestão, vamos dizer, uma sugestão de preço de venda
de acordo com aquilo aí. Mas de repente você olha e fala assim, não, mas acho que esse daqui, imagina, eu levei 2 horas para fazer, foi super difícil, né? Porque a planilha, ela analisa ali o quê? Os valores da matéria-prima, o custo da matéria-prima, né? Quanto você pagou pela matéria-prima. Ela não avalia o seu trabalho, né? Que isso é muito subjetivo. Você conhece o seu trabalho, né? Então você sabe precificar o seu trabalho. E aí você olhar e falar assim: não, mas aqui eu gastei muito tempo, isso aqui demorou para caramba, ó, suei para fazer isso aqui. Não, 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 esse valor aqui, não. Então, assim, muitas vezes a gente fala, você pode fazer vezes 3, por exemplo, né? É uma tática, vamos dizer, aí, que você encontra para fazer a precificação. Você faz vezes 3, você já vai ter um valor. É um ponto de partida? Sim, é um ponto de partida. Mas conforme você vai trabalhando, você vai ganhando experiência, né? Vai tendo conhecimento, vai investindo nas suas técnicas, você consegue sim perceber, falar assim, não, tá bom, isso aqui é uma sugestão de venda, né? Um preço que estaria justo, vamos dizer, dentro desses parâmetros. Mas não, isso aqui com certeza vale muito mais pelo trabalho que eu levei para fazer, né? Que eu tive para poder fazer, o conhecimento que eu precisei aplicar aqui, tá? Então, com o tempo, você vai ganhando essa habilidade para precificar o seu trabalho. Tá bom, gente? Que mais, então? Então, assim, nessa questão da gente começou a falar, até mudou de assunto, né? Um presente especial, né? Então, você lidar ali com datas especiais. Você vai fazer todo dia um terrário de 500, 600 reais? Não. Você vai fazer todo mês? Pode ser que não, né? Pode ser que você chegue num momento do seu negócio que você até comece a ter encomendas frequentes. Mas tudo é uma questão são muitas variáveis, né? É o público que você atende, até isso que eu queria comentar com vocês também, né? Você também escolher que tipo de público que você quer atender. Quem que você quer atender? Você quer atender uma pessoa que vai buscar só um terrário que é mais em conta mesmo ou não? De repente você quer atender na sua cidade pessoas de um poder aquisitivo mais alto, né? E que vão pagar mais por aquela peça. Então, isso eu acho bacana também. Quando a gente está começando, a gente se preocupar nisso. Que tipo de público que eu quero atender? Né? Quero fazer terrários que sejam mais simples e que vai ter ali o custo, a minha mão de obra e a margem de lucro, e tá tudo certo ou não? Eu quero agregar valor nessa criação, quero gerar reconhecimento da minha marca, da minha pessoa, que as pessoas falam assim, eu quero comprar um terrário, né? Alguém pergunta, assim, duas pessoas conversando, uma pergunta para outra, eu queria tanto comprar um terrário, você tem alguém para indicar? Aí o fulano fala assim, eu tenho né, um exemplo, tem o Joãozinho ali, ele faz terrário. Mas e aí, é terrário bonito mesmo? É aquele terrário que você fala assim, nossa, eu quero impressionar alguém, ele vai impressionar? Não, você quer um terrário desse? Então você vai falar lá com o José, porque o José faz esse terrário que você quer. Dá para entender a diferença, gente? Né? Vamos supor, a gente vai ter profissionais que vendem a mesma coisa, entre aspas, mas o valor, o reconhecimento de cada um é diferente. Então, isso também vai muito do posicionamento que a gente coloca para a gente mesmo, para a nossa marca, né? Quando eu falo de marca, é assim, o seu ateliê, o nome do seu ateliê, o seu nome, né? Que nem, por exemplo, Cantinho Verde Terrários. Qual que é o posicionamento que o Cantinho Verde Terrários tem? Né? Que alguém olha e fala assim, nossa, você quer um terrário, aquele terrário assim, de responsa? Vai lá no Cantinho Verde Terrários, que lá você encontra. Então, acho que tudo isso a gente tem que trabalhar na nossa marca, na nossa empresa, tá? Até teve uma seguidora que comentou, né? Assim, uma coisa que eu aprendi com você, Paty, que às vezes me dá vontade de desistir, é olhar e falar assim, não, peraí, eu vou olhar para isso aqui como um negócio, como meu empreendimento, né? Quando a gente começa a pensar assim, a chavinha vai virando, né? A ficha vai caindo, se fala assim, não, peraí, então eu preciso ter estratégias mesmo, você pensar em vendas, né? Pensar em marketing, pensar em técnicas, em aprender cada vez mais, em aperfeiçoar, em refinar suas técnicas, sabe? Para que você possa, de fato, falar assim, não, eu quero atender a nata da cidade. Então, o que eu preciso fazer para atender a nata da cidade? Entendeu? Para ser reconhecida por aquela pessoa que atende, né, as pessoas de alto poder aqui na minha cidade, na minha região, por exemplo. Então, acho que a gente tem que. Tudo parte daí, né? Quem que a gente quer atender? Quem que eu quero atender? Opa, então eu vou fazer um produto que seja à altura dessa clientela que eu quero atender.
tá bom? E aí, quando você, né, aquele presente mais que especial, poxa, então, de repente, que nem, por exemplo, esses terrários que eu fiz aqui, que são enormes. Quantos que eu fiz dele nesses 3 anos? Desse vidro, acho que foram 2, que eu me lembre. Foram 2. Mas, poxa, você quer ter esse cliente também que vai pagar ali 800 mil reais por um terrário? Então, o que eu preciso fazer para que um cliente pague isso num terrário, tá? Às vezes a gente fica muito pensando buscando, assim, sabe? Ai, qual dica que eu preciso para poder vender? Até acabei de ver uma pergunta aqui, né? Como vender, né? Às vezes a gente fica pensando, qual que é a melhor dica, qual que é a melhor, né? Qual que é o jeitinho? Então, às vezes a gente tem que pensar meio que ao contrário, né? Poxa, se eu quero atender aquela clientela, opa, então o que eu preciso fazer? O que será que essa clientela busca? Né? Como que eu preciso, o que eu preciso fazer para, de repente, atender, né, a nata da cidade, então eventos corporativos, vou falar sobre isso agora também. Então, a gente tem que ir por esse lado, por essa ótica, né? O que eu preciso fazer para poder atender essa clientela? Porque às vezes, de repente, a gente fala assim: não, eu quero fazer um monte de terrário grandão, né? Quero fazer esses terrários enormes que vou vender cada um por 800 mil reais. Só que aí você produz aquele monte e aí depois não tem clientela para isso. Então, eu acho que é muito mais fácil, de repente, a gente pensar quem eu quero atender e aí o que eu preciso fazer para atender essa clientela. Que tipo de terrário eu preciso produzir, que tipo de imagem da minha empresa eu preciso passar, né? Se você quer atender pessoas com mais poder aquisitivo, você precisa passar uma imagem profissional, não que você não vá passar para outras pessoas. Sim, mas quanto mais você quer elevar, né, o poder aquisitivo da sua clientela, você precisa passar profissionalismo também. Tá? E é em todos os sentidos, né? No atendimento, ali na identidade visual da sua marca, né? Ainda sempre falo comentei, acho que foi na live da semana passada, alguma coisa assim, né? O que você precisa fazer? Primeiro de tudo, arrumar a sua casa. Qual que é a sua casa? Hoje em dia, a nossa principal casa está sendo Instagram, o catálogo do WhatsApp, né? Então, quando eu falo de arrumar a casa, poxa, você está postando uma foto bonita, de qualidade, que passa, a pessoa olha e fala assim, nossa, né? Esse terrário, pelo jeito, é bom mesmo. Olha que foto bonita. Porque a primeira impressão é a que fica, né? E a primeira impressão que o cliente vai ter, principalmente hoje em dia que a gente está atendendo só no digital, é uma foto, né? Ele vai ver a foto. Viu a foto, causou uma boa impressão, a primeira impressão que ficou foi boa, ele vai entrar em contato. Aí vem o quê? O seu atendimento, né? Eu já tive algumas lives passadas onde eu falei sobre atendimento, a gente pode voltar a falar sobre isso novamente também, que tudo isso ajuda no processo de venda, né? Então, depois a pessoa vai ter esse atendimento com você. Opa, então, como que eu vou atender esse cliente? Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, não é simplesmente só fazer agora, e agora eu preciso vender. Não, analisa a clientela primeiro também, né? Aí lembrancinhas é uma outra oportunidade também. Lembrancinhas, geralmente a gente fala de terrários pequenininhos, né? Que nem esse que tá aqui na foto. Mas mini terrários, né? Como tem um aqui, esse aqui ainda não é tão mini, tá? Mas, ó, tem um pequenininho aqui, tem aqueles outros menores, tem os colares, né? E aí, em que momentos que a gente pode trabalhar com essas lembrancinhas? Ó, um chá de bebê, por exemplo, eu sei que agora, né, tá difícil, o que tá acontecendo é charriata, né? Não sei se já aconteceu por aí, mas aqui, às vezes, a gente vê esses tempos atrás esteve aqui no bairro, isso tem uma buzinada, eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando eu olhei pela janela, estava tendo uma charreata, né? Então a moça ali esperando o bebê, e aí em vez do pessoal vir fazer aquela festa dentro de casa, né? Ou num salão, passa lá, todo mundo, cada um no seu carro, bonitinho, e dando o presente, né? Presenteando a mãe e tudo mais. A gestante. Então, é bem bacana. E às vezes acontece, hoje em dia está acontecendo muito em surpresa, mas pode ser que não, né? Que ela elabore mesmo ali uma charreata e vá dar uma lembrancinha. A gente sempre dá, né? Sempre dá uma lembrancinha. Então, um chá de bebê, um chá de cozinha, né? Dia da Mulher que a gente teve aí no mês passado, é bem legal. Ah, mas vai dar uma miniatura, né? Um mini terrário. Às vezes uma coisa é você dar um presente de Dia da Mulher para sua esposa, para sua namorada, né? Mas às vezes uma empresa quer dar para suas funcionárias
uma escola, que dá para suas professoras, a diretora, a secretária, né? Uma loja, enfim, são tantas ocasiões que a gente pode aproveitar aí, né? Tantas situações. Então, Dia da Mulher é assim, você consegue ter uma boa saída dessas lembrancinhas, tá? Dia do professor também, né? Dia do professor é ótimo para lembrancinhas, porque né, o filho, a mãe tem lá o filho que está na escola, às vezes mais de um filho, e quantas professoras tem? Então, vai comprar um presente muito assim para cada uma delas. Então, as lembrancinhas vêm assim para dar uma super força nessa hora, tá? Natal, né? Natal também, porque aí Natal é legal, que no Natal a gente vende de tudo, né? A gente vende desde o terrário pequeno, médio, o grande e o grandão, e as lembrancinhas também, né? Porque a gente tem para todos os gostos. Aí, na parte de. O Antônio veio aqui para o YouTube para ver as fotos. Na parte de eventos corporativos. A parte de eventos corporativos, gente, é bem bacana também. De repente você pode falar assim, ah, não, Pátio, eu acho que eu vou trabalhar com eventos corporativos. Será que tem área? Tem, por quê? Você pode tanto oferecer, que nem, por exemplo, a gente fez no. Foi no final do ano passado, acho que foi em novembro, a gente atendeu a Scania, né? Eles. Ai, eu nem lembro qual foi a quantidade. A gente fez mini terrários, mini, mas só que um mini um pouco maior, né? Para eles darem para os funcionários. Eles estavam tendo um evento que era de acho que era um novo modelo de um caminhão. Ai, gente, eu não lembro exatamente, né, qual que era o motivo. Mas aí eles encomendaram. Então, assim, por exemplo, um exemplo disso, ou então, de repente, uma empresa que tem engenheiros, e aí no dia do engenheiro, né, os chefes, uma empresa muito grande, e aí quer presentear esses engenheiros. Ah, não, então, de repente, vou pegar ali final de ano, né, que tem as empresas, elas fazem essa, né, presenteiam mesmo, ou mesmo, de repente, um evento corporativo que não só as lembrancinhas, mas também terrários que possam ficar lá expostos, né? Às vezes, não sei se vocês já ouviram falar de aluguel de terrários, né? Você pode fazer isso. Não tem às vezes o pessoal que faz aluguel de bolo? Eu já vi, né? Vai ter uma festa, aí aquele bolo fake, né? Que aí é um bolo super bonito, lindo, maravilhoso, mas ele é fake. Então a pessoa aluga, fica lá na mesa do bolo, porque é enfeite, e lá de dentro da cozinha vem o bolo de verdade para a gente poder comer. Então, com os terrários é a mesma coisa. Às vezes, de repente, a pessoa quer um terrário bem grande, temático, né? Por algum motivo assim específico, mas só que ela não quer comprar, porque, sei lá, é uma empresa, enfim. Você pode fazer o aluguel, por que não? E não só o aluguel de um terrário, mas o aluguel de um arranjo de suculentas também, de quadro vivo de suculentas, sabe? Eu acho que nessas horas, principalmente em evento corporativo, a gente tem que pensar no personalizar, sabe? De repente, sei lá, é uma empresa de automóveis, né? Uma montadora de automóveis. E aí eles te procuram para fazer algumas lembrancinhas e tal, e de repente você fala, ah, mas e o diretor? E o CEO, né? O presidente da empresa? Por que que aí, sei lá, fala pro RH, sei lá, quem que entra em contato, né? E se vocês fizessem um terrário para presentear a pessoa, e aí, né, personalizado, enfim, sabe quando a gente tem que estar antenado, né? Uma empresa entrou em contato com você e falou, o que que essa empresa faz? O que que eu poderia oferecer de diferente que vai chamar a atenção? Tá? Então, assim, essas horas que a gente tem que estar muito antenado e consumir muito, né? Tá aí viajando pelo Instagram, não só se divertindo, mas tendo um olhar aí bem estratégico, né? O que que eu poderia trazer para o meu negócio também? Tá? Aí, lojas profissionais liberais para os seus clientes. Então, eu sempre vejo, vamos supor, chega no dia da secretária, que é setembro, né? Algumas empresas compram para dar para as secretárias. Ou então, dia da mulher, lojas para dar para suas clientes, aquelas clientes que estão mais ali, né? Eu lembro disso porque eu já trabalhei em loja, né? Eu trabalhei numa ótica e relojoaria. E eu lembro que era época de Páscoa e época de Natal, o nosso chefe, né? O meu chefe lá na loja, ele comprava alguns panetones, ele comprava alguns ovos, né, no caso da Páscoa, para presentear aqueles clientes mais, sabe, aqueles clientes fiéis que sempre estavam lá, tipo, há anos, né, aquele cliente da casa que fala, né,
sempre estava ali presenteando. Então, é uma forma também, por que não? Tá? A Jardim Encantada tá perguntando, a live vai ficar salva? Preciso, ela lá de Portugal, nossa aluna de Portugal, vai ficar salva sim, tá, Tati? Vai descansar, que aí já tá tarde, né? Tá? Então, é uma oportunidade também, né? Na parte de eventos aí corporativos, tá? Eventos corporativos não, lojas ou profissionais, né? E até mesmo lojas, vamos supor, de repente vai fazer uma inauguração de uma loja, tá? E aí colocar em alguns pontos ali. Eu acho isso bem bacana. Tá, você pode estar ali oferecendo. Ah, mas e como que eu vou oferecer? Lembra que eu sempre falo para vocês? Não deixa o feed de vocês parecer uma vitrine de loja só com produto, produto, produto. Coloca algumas coisinhas ali no meio. Você colocou uma foto de um produto, de uma peça, mas coloca também uma história por trás disso, tá? Coloca ali uma foto pequenininha, mas um título que chame atenção para a pessoa ler a legenda ou naquele formato carrossel que a gente fala, né? Que você vai arrastando para o lado e vai aparecendo outras fotos. Então, tipo assim, que tal presentear as suas funcionárias? Então, que tal presentear, por exemplo, né? Tá chegando o dia da dentista. Que tal presentear a sua dentista? Que tal presentear aquele profissional que cuida tanto do sorriso da sua família, enfim. E você desperta isso na pessoa, tá? Às vezes não, né? Na maioria das vezes, praticamente todas, o mesmo terrário que você tem ali à venda para uma ocasião qualquer, ele vai servir para essa ocasião também, dia da nutricionista, dia da dentista, dia sei lá, da psicóloga, né? Então, tá chegando perto, joga uma sementinha, né? Mostra isso, tá? Então, e aí o que eu sempre falo também de você sempre manter o seu cliente ali por perto, né? Não fica só postando foto de venda, 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 porque ele vai acabar se desinteressando. Se você dá dicas também, ele sempre vai estar por ali aprendendo com você e ocasionalmente vai estar comprando, ou se ele não comprar, ele vai lembrar que você tem esse trabalho e vai te indicar para outras pessoas, que isso é muito importante também, né? E aí eu separei um outro evento, tá? Que é o casamento. De repente você pode escolher, falar assim, não, eu vou falar só com noivas, né? Paty, mas agora o pessoal não tá casando, tal, claro, né? Agora não estão. Tava voltando, né? Os eventos estavam voltando e aí precisou dar uma pausa, pelo menos na maioria dos lugares, precisou dar uma pausa de novo. Mas é o que eu ainda comentei semana passada, né? Que a gente falou sobre parcerias. Falei assim, gente, agora tá tudo fechado, só que a gente já tem que se preparar, né? Então já começa a se preparar, porque na hora que tudo voltar a funcionar normalmente, ou quase normalmente, você já está preparado, você já tem estratégias traçadas, né? Então, casamentos também. Não só você oferecer para as noivas a lembrancinha para os convidados, seja uma lembrancinha aí de terrário, ou seja também de suculenta, né? Que é tão queridinha das noivas, né? Não só de suculenta, mas de repente algumas querem inovar. Já fiz várias lembrancinhas para casamento, né? Então você oferecer essas lembrancinhas para casamento. E aí, além das lembrancinhas, que outras opções a gente tem, né? Até separei algumas aqui. De repente, você fazer um terrário temático, né? Com alguma história do casal, de repente, um local onde o casal viajou e eles curtiram, né? E eu falo isso porque que nem, por exemplo, eu e o Du, quando a gente casou, a gente queria que o nosso casamento fosse assim, muito a nossa cara, sabe? Muito a nossa cara. Tanto é que a parte de decoração foi tudo a gente que fez. Mesa foi a gente que arrumou a mesa do bolo, né? Arranjos da mesa de convidados, tudo a gente que fez. Mas por quê? Porque a gente queria colocar o nosso toque ali. Então, por exemplo, no bolo, por exemplo, que tinha uma parte de vidro, assim, então ficava uma parte de vidro, aí vinha o bolo, outra parte de vidro, bolo. A gente colocou ali conchos, porque a gente gosta muito de viajar para a praia. A gente colocou casca de coqueiro com né, plantas assim dentro. Enfim, a gente fez coisas que remetessem à nossa história. Então, se você fala de repente para a noiva, olha, eu tenho aqui também, de repente você pode ter uns pacotes, enfim. Eu tenho também, você tem a possibilidade de fazer um terrário para enfeitar a mesa, contando a história de vocês. Teve alguma viagem, onde vocês se conheceram, né? Eu posso retratar. E aí você vai fazer. E aí depois a pessoa não vai ser perdido um arranjo que depois ela joga fora. Ela vai levar para casa dela, vai ficar na casa dos noivos, né?
do casal. Então, é bacana também. Aí, para mesa de convidados, também é possível, né? Ah, mas eu vou fazer um terrário que depois vamos levar. De repente, não um terrário, mas um arranjo de suculento, uma coquedama, sabe? Mas que esteja ali e você possa oferecer isso para a pessoa. Presente dos padrinhos, super, fica muito legal, né? E você pode até, de repente, fazer parceria aí com alguém, né? Da sua cidade, alguma amiga empreendedora também que faça parte de doces, né? Quantas vezes que a gente já foi padrinha de casamento? Vamos supor, eu recebi como madrinha um doce e alguma coisinha, né? E o Du também, sabe? Então você pode unir essas coisas, né? Aí lembrancinha para os pajens, para as crianças, né? Porta-alianças, você pode fazer também. O meu porta-aliança com o do nosso casamento, eu que fiz, mas aí na época eu não mexia com terrário, 7 anos atrás. Eu fiz uma almofadinha com juta e tal, e eu coloquei uma concha, e aí as alianças vieram ali dentro da concha, sabe? Então você pode de repente fazer ali um arranjo, até de repente um terrário fechado, sabe tem aqueles terrários geométricos, e aí tem a portinha que aí vai abrir ali e pegar, sabe? Enfim, gente, eu acho que assim, a gente tem que colocar a cabeça, que nem eu falei semana passada, né? Começa a colocar no papel. Teve uma ideia? Coloca no papel. Ah, mas é uma ideia muito esdrúxula. Não tem problema. Vai colocando no papel, né? Vai colocando ali, porque assim, vão vir 100 ideias ruins e aí vai vir uma boa. Mas se a gente não estiver pensando, não estiver colocando as ideias ruins ali, a boa não vai vir, né? Então a gente tem que ir assim, viajando mesmo, deixa a cabeça viajar longe, tá? Buquê da noiva, também é possível você fazer um buquê de suculentas, né? De repente, já pensou? Você oferece, então, lembrancinha para os convidados, lembrancinha para os padrinhos, a mesa do bolo, mesa dos convidados, vai oferecer ali um buquê de suculentas, né? Uma tiara, dá para fazer também tiara de suculenta. Enfim, a gente tem a Gabi, que ela, o buquê dela, acho que foi ela mesma que fez, e foi de suculentas. É bem bacana, tá? Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês, né? Deixa eu ficar de olho aqui na hora. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Que opções são muitas e que a gente às vezes fica muito preso que tem essa, não, eu tenho que vender o mesmo terrário que todo mundo vende, só assim. E aí você fala assim, ah, mas agora tá saturado, já tem um monte de gente aqui na minha cidade que tá vendendo terrário também. Mas e aí, o que você está fazendo de diferente? Né? O que de repente você poderia fazer? Então, eu acho que é nessas coisinhas, quando a gente começa a empreender, pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Buscar ideias é o que traz um diferencial. Porque se a gente continua fazendo o mesmo que todo mundo faz, aí o negócio complica, né? Fica mais difícil mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês estão falando aqui. Recebi uma encomenda para fazer um terrário em redoma, mais lembrancinhas para uma festa de 15 anos. Verdade, Antônio, a festa de 15 anos, gente. Agora estamos na torcida para essa pandemia passar, para realmente confirmar essa festa. Ó, vamos torcer aí para passar logo. E geralmente, festa de 15 anos e casamento são eventos que são programados com antecedência, eles são planejados com muita antecedência. Então, olha só que bacana o ACM Terrários. Eles já estão ali, ó, de olho. Se de repente acontecer de chegar lá na hora e, puxa, ainda tá, né, nessa questão toda, dá um jeitinho ali, vê o que pode ser feito. Mas a gente tem que sim pensar adiante, né? Então você já vai se programando, já vai pensando, vai criando estratégias, vai traçando, né, estratégias para que você possa, enfim, encontrar o cliente que você quer trabalhar e possa estar ali se mostrando para ele, tá? Eu fiz um terrário com cachorro e gato, deixei na veterinária, assim as pessoas que ficam na recepção olham e outros lugares. Muito bem lembrado, Célia. Outra coisa muito importante também, às vezes, de repente, a gente nem pensa, né? Mas numa loja, numa veterinária, como assim? Por que não? Enquanto, todo lugar que tem sala de espera, as pessoas estão ali, né? Faz uma coisa bem bonita, bem chamativa, assim, que a pessoa não tem como não olhar. Coloca ali em cima do balcão, que a pessoa tem que ir no balcão de qualquer jeito para assinar a ficha, né? Seja da dentista, da psicóloga, do veterinário, ela tem que ir ali no balcão para assinar a ficha. Na hora que ela olha aquilo ali, lógico, você vai deixar o seu cartão pertinho, óbvio, né? Deixa o seu cartão ali do lado, então vai chamar a atenção da pessoa. Tá bom, gente? Assim as pessoas conhecem meu trabalho. Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Acho que aqui foi, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje.
tá? Em relação às oportunidades que a gente pode ter, eu acho que assim a gente tem que estar sempre em movimento, sempre em movimento. O medo, a insegurança sempre vem para dar uma paralisada na gente, né? Daquela, opa, será que é o melhor momento? Poxa, tem pandemia, tem não sei o que, a economia e bababá, enfim. O melhor momento, quando se a gente fica esperando pelo melhor momento, parece que ele nunca chega. Então, assim, a gente tem que estar em movimento. O que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para começar? Tá? Bom, então é isso, ó. Expor no próprio condomínio. Eita, essas alunas, várias ideias. Exatamente, todo lugar é lugar. Todo lugar é lugar. A gente tem que colocar isso na cabeça, né? Sair ali da mesmice. Olha para tudo, para todo lugar, né? Até que nem semana passada eu ainda falei, né? Mantenha um bom relacionamento com a vizinhança, porque às vezes a moça da padaria ali da esquina vai lembrar de você na hora de indicar para uma noiva, vai lembrar você, né, de te indicar para uma menina que vai fazer 15 anos, tá? É isso mesmo, olha lá, deixou na exposição no salão de barbeiro. Gente, show de bola. Não, vocês são de show de bola, tá? Bom, então era isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Esse é o melhor curso de terrários que existe. Ai, obrigada, Semi. Eu fico muito feliz. Eu agradeço sempre pela confiança dos nossos alunos, que estão sempre lá, ó. A gente está sempre pedindo feedback também, né, para poder melhorar cada vez mais, porque o curso é para vocês, né? Então, que nem eu falo, a gente sempre aprende, o que a gente aprende, vai lá e coloca lá. É um curso vivo, né? Eu ouvi esses dias alguma pessoa falando isso, e falei, nossa, que legal. Uma moça até que eu vou fazer um curso, vou começar um curso com ela. E ela falou assim, é um curso vivo que eu tô sempre atualizando. Eu falei, nossa, é verdade, o nosso é um curso super vivo, porque toda hora tem aula nova lá, né? Bom, gente, então é isso. Ah, Angela Gomes. Sim, eu tava tentando lembrar, Mimos Verdes. Bom, gente, então é isso.